E o sábado deve ser guardado? Esta pergunta tem sido feita por muitos cristãos atualmente. Alguns certamente responderão que não, outros responderão que sim. Mas o que diz a Bíblia a este respeito? A primeira menção à guarda do sábado, ao descanso do sábado, se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 1 a 3. Ali está escrito que Deus descansou nesse dia, abençoou e santificou. Então temos um exemplo forte, porque temos o exemplo do próprio Criador descansando no sábado. Ao mesmo tempo, temos o relato que Deus abençoou esse dia, tornou esse dia abençoado. Ao mesmo tempo também temos a afirmação de que Ele tornou esse dia um dia santo. Então Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. E claro que esta é uma referência ao sétimo dia da semana. Quando Deus entrou em aliança com o povo de Israel, Ele estabeleceu os 10 mandamentos. E o quarto mandamento dessa lei ordena o descanso no sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O motivo apresentado para as coisas serem assim, para o descanso sabático, foi que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Mas exemplos e ordens estão presentes em outras partes da Bíblia. O próprio Jesus Cristo afirmou, isso está lá em Marcos capítulo 2, verso 27, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A expressão por causa do homem indica que o homem necessitava, segundo a avaliação do próprio Jesus Cristo, de um sábado, de um repouso a cada 7 dias. Então, o sábado foi feito para satisfazer uma necessidade humana. E no verso 28 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, ele diz que é o Senhor do sábado. Se Jesus se intitula o Senhor do sábado, então o sábado é o dia do Senhor. É claro que algumas pessoas afirmam, então por que os cristãos guardam o domingo? É verdade, existem relatos desde o 2º século depois de Cristo que menciona alguns cristãos guardando o domingo. Também é verdade que no 4º século depois de Cristo e em vários momentos da história do cristianismo, houve cristãos que continuaram seguindo a tradição bíblica de guardar o sábado. E o argumento usado por esses cristãos era a obediência à palavra de Deus, a obediência à Bíblia. O argumento usado por alguns cristãos na atualidade é que houve uma mudança, onde a solenidade sabática, a adoração que era tradicional no dia de sábado, ao longo do tempo se tornou uma adoração tradicional aos domingos. Seria o domingo um mandamento divino? Veja bem, para o domingo ser um mandamento divino, seria necessário uma mudança na lei. Teria Jesus a intenção de mudar a lei? Mateus 5,17 diz que não. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Se chegarmos à conclusão de que a lei de Deus precisa de mudança, estamos admitindo que essa lei, ao longo do tempo, se tornou imperfeita. Não é isso que Paulo diz aos Romanos. Em Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo afirma que a lei é santa, justa e boa. Paulo não considerava a lei passível de mudança. Então, qual era o propósito de Jesus Cristo ao vir a este mundo? Mudar a lei ou mudar o ser humano? Paulo afirma em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e estão necessitados, carentes da glória de Deus. De acordo com o entendimento de Paulo, quem precisava mudar não era a lei, e sim
o ser humano. Inclusive, o apóstolo Paulo afirma que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a proposta do Evangelho, era mudar o homem e não a lei. De acordo com João capítulo 3, verso 4, o objetivo da lei é revelar o pecado, já que o pecado, segundo o apóstolo João, é a transgressão da lei. E Tiago, no capítulo 2, verso 12 do seu livro, afirma que seremos julgados pela lei. É evidente que ele estava se referindo à lei de Deus. Se a lei revela o pecado, se a lei será o padrão do juízo, e segundo Paulo essa lei é santa, justa e boa, não era propósito de Cristo, em hipótese alguma, mudar a lei. Guardar o domingo no lugar do sábado implica em uma mudança na lei de Deus. Não existe evidências no Novo Testamento de que esta mudança se efetuou da parte de Jesus ou da parte dos apóstolos. O que existe é, na patrística, evidência de que, ao longo da história, os cristãos chegaram ao entendimento de que deveriam guardar o domingo no lugar do sábado bíblico. Este entendimento foi um acerto da parte dos cristãos ou uma apostasia? Para os protestantes que acreditam que o que vale é apenas as Escrituras, sola Escritura, essa ideia está fora de cogitação. A palavra de Deus é que tem autoridade em matéria de doutrina. É ela que serve como norma para nortear o comportamento dos cristãos. Partindo desse pressuposto, não é possível justificar a guarda do domingo tendo como base as Escrituras Sagradas. A única justificativa para a guarda do domingo é a tradição da Igreja. A própria Igreja Católica reconhece isso no Catecismo. Respondendo a uma pergunta por que nós guardamos o domingo, no próprio Catecismo a Igreja Católica reconhece que não existe nas Escrituras Sagradas nenhuma orientação para se guardar o domingo, e que a Igreja ensina a guarda do domingo com base na tradição, porque segundo se crê por parte dos católicos, a tradição da Igreja é superior à autoridade das Escrituras. Mas o que diz as Escrituras sobre a tradição apostólica de guardar o sábado ou domingo? Atos 17, verso 4, deixa bem claro que era um costume apostólico, no caso de Paulo, de se reunir aos sábados para ensinar as Escrituras. Também notamos que no Evangelho de Lucas, que foi escrito cerca de 30 anos após a morte de Jesus, é mencionado que as mulheres que vieram após embalsamar e sepultar o corpo de Jesus, elas repousaram no sábado segundo o mandamento. Essa referência está em Lucas, capítulo 23, versos 54 a 56. A expressão segundo o mandamento, por parte de Lucas, 30 anos após a morte de Jesus, deixa bem claro que os apóstolos continuaram com a tradição de guardar o sábado. De onde veio o costume de se guardar o domingo? Alguns relatos deixam bem claro que isso se deu por uma tentativa dos cristãos de se desvincular do judaísmo. Afinal, os judeus guardavam e até hoje guardam o sábado. E para muitos cristãos isso era motivo de confusão no Império Romano, porque os romanos poderiam facilmente notar que no aspecto do repouso sabático, os cristãos e os judeus tinham o mesmo costume. E para os romanos era muito difícil separar quem era judeu e quem era cristão, porque ambos os grupos adoravam o mesmo Deus, com a diferença de que os cristãos entendiam ser Jesus Cristo o Salvador e os judeus não. Seria a guarda do domingo uma tentativa dos cristãos de se desvincularem das suas raízes judaicas? Ou seria essa a vontade de Deus? E se seria a vontade de Deus guardar o domingo no lugar do sábado, por que Deus não revelou a sua vontade a este respeito? Afinal, segundo o profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar a sua vontade, o seu segredo, aos seus servos, os profetas. Sim, se Deus queria que os cristãos guardassem o domingo no lugar do sábado bíblico, por que ele não revelou isso a Jesus, a nenhum dos apóstolos, a nenhum dos profetas? É algo a se pensar. Afinal, segundo o próprio Jesus, não seria
intenção dele mudar a lei. Não penseis, disse ele, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. É assunto para nós como cristãos pensarmos.